BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, bem-vindos. Já estamos no Semanário Econômico, um programa no qual vamos destacar a participação do setor privado em dois setores inicialmente ou tradicionalmente públicos. Falo dos serviços de abastecimento de água e também da provisão dos serviços de acesso à energia. Temos desenvolvimentos sobre o nível de participação e engajamento do setor privado e as perspectivas existentes relativamente a uma participação mais sustentável, mais competitiva e eficiente e nas melhores condições de mercado, quer para a provisão dos serviços de água por parte do setor privado, quer para a provisão de energia, eletricidade, para ser mais preciso, por parte de operadores independentes privados. E vamos ter também jornadas científicas de economia ou jornadas econômicas científicas. Já vamos perceber melhor de que é que estamos a falar. Está previsto para o próximo ano e conosco o Saleh Moussa, membro da Comissão de Jornadas Científicas de Economia, assim é que é, organizada pela AMECOM. Então, se vamos ter jornadas científicas de economia, significa que há muita produção científica no ramo da economia no nosso país. Boa noite, João Carlos. Boa noite a todos em casa. As jornadas científicas da AMECOM vêm a coincidir com os 25 anos da associação, que comemoram-se no dia 12 de abril do próximo ano e tem como objetivo promover o debate intelectual entre os estudantes e entre os profissionais, porque sentimos que havia esta necessidade entre os cidadãos no país. Percebo, entretanto, que as jornadas estão circunscritas a estudantes. Porque esta exclusão, ou não é assim? Não só. O que nós fizemos foi, como AMECOM e como comissão organizadora, nós colocamos dois segmentos. Colocamos 3 eixos temáticos para estudantes e 3 eixos temáticos aberto para profissionais. Naturalmente, o foco são os estudantes, porque nós sentimos que eles precisam de espaço para um estímulo de debate académico, intelectual, mas abrimos espaços para profissionais. Não vão ter o mesmo espaço que os estudantes, mas têm o seu espaço. Então já lá vamos perceber melhor o conteúdo e a estrutura destas jornadas científicas, o alcance que elas terão, as expectativas da Associação Moçambicana de Economistas. Então estão lançados os dados iniciais da presente edição do Semanário Econômico, mas atraio agora a sua atenção para as manchetes dos temas a desenvolver no nosso segmento informativo já daqui a pouco tempo. A ambiguidade sobre a participação do setor privado no abastecimento de água ameaça a continuidade dos operadores na prestação do serviço. Portanto, as políticas têm que estar bem claras, que é para as pessoas investirem com clareza também, com objetividade. Sistemas solares domiciliares, uma alternativa de acesso à energia elétrica em franca expansão. Aqui na zona temos problema de energia, já de noite o sistema dura muito tempo. É um sistema que me ajuda muito no negócio de noite. E relativamente ao tema de fundo, vamos olhar para o setor industrial, para ser mais específico, para o setor metalo-mecânico. Estão a acontecer coisas bastante interessantes nesse ramo, no âmbito do processo de reindustrialização. Vamos trazer a voz de quem realmente está no teatro das operações e está neste contexto tentando fazer coisas com uma certa inovação, um certo empreendedorismo, e é com essa individualidade que vamos analisar o contexto atual e as oportunidades existentes
para o desenvolvimento, o florescimento do nosso tecido industrial. Amado Kamal, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Acompanhou o enquadramento que fiz da sua presença no nosso programa hoje. Pergunto-lhe de forma mais objetiva se realmente estamos perante um novo o contexto e uma nova oportunidade para o setor industrial, um setor no qual está inserido e tem interesse e atividades em curso neste momento. Boa noite, João Carlos, boa noite, telespectadores da TVM. Muito obrigado por esta oportunidade. Respondendo diretamente à sua pergunta, dizer que sim, estamos perante um novo ciclo da indústria em que os líderes do governo e do Estado lhe chamaram a reindustrialização. E o tema foi bem designado, houve coragem política para trazer este tema à política nacional e é tudo que o industrial estabelecido, o emergente, precisava de ouvir que a sua atividade transformadora de matérias-primas em produtos acabados tem um carinho e atenção do governo. Portanto, sim, estamos perante uma nova oportunidade. Amado Kamal, empresário do ramo industrial, nosso convidado para o tema de fundo. Mais adiante iremos aprofundar essas questões à volta das oportunidades e do contexto atual para a reindustrialização da nossa economia. Vamos então fazer um curto intervalo para a seguir trazermos o nosso bloco informativo. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então perceber melhor sobre as jornadas científicas de economia, um evento que está projetado para se realizar em 2022, em abril de 2022 precisamente, e organizado pela Associação Moçambicana de Economistas no âmbito dos seus 25 anos de existência. É um evento inédito, pela primeira vez vamos ter jornadas científicas de economia. Isto coloca desafios particulares à MECOM, pela primeira vez lançar esta iniciativa num ramo que nunca antes conheceu jornadas científicas. Esse nome tem um certo peso, mas qual é a motivação da AMECOM com a realização desta iniciativa? Certamente, realizar jornadas científicas é desafiador, é desafiante. E principalmente porque para nós como associação, nós trazemos e gostávamos de colocar um aspecto extremamente importante, que é a credibilidade. As questões econômicas durante muito tempo foram ou são debatidas de forma teórica. E com as jornadas científicas nós pretendemos trazer à luz trabalhos de estudantes que se podem aplicar em termos práticos. Nós gostávamos de trazer à luz conhecimento de estudantes universitários para que possam ter oportunidade de aplicar tudo aquilo ou um pouco daquilo. Há muito trabalho científico produzido pelos nossos que acaba mesmo no nas papel, bibliotecas, né? exatamente. Pois. Portanto, as nossas jornadas científicas nós adotamos como lema desafios para a promoção do crescimento inclusivo,
competitividade e resiliência. Resiliência, que é o último ponto que nós trouxemos, porque os últimos anos o país tem atravessado momentos não muito fáceis e a capacidade com que nós temos de nos reinventar constantemente. E há uma necessidade... E é cíclico, praticamente, esse processo de reinvenção. Sim, nós fomos vendo os fenómenos geográficos e por aí fora. Então, buscar conhecimento novo, buscar conhecimento estudantil, pode ajudar no processo de transição entre o conhecimento teórico, entre os profissionais no mercado e os fazedores da economia no momento. Então, nós podemos produzir conhecimento e produzir soluções com o nosso potencial local, os estudantes que nós próprios formamos. Vai-se iniciar uma nova etapa, onde potencialmente os trabalhos científicos produzidos ao nível das instituições de ensino superior, quer seja ao nível de licenciatura, mestrado e doutoramento, poderão ser, digamos assim, incentivados a contribuir de forma muito concreta para as soluções dos problemas económicos e sociais que o país enfrenta, ou tem vindo a enfrentar. Particularmente, nós, como associação, temos essa expectativa. Nós gostávamos, como temos uma plataforma, nós gostávamos de, pelo menos, ser agentes da mudança ou dar espaço para que possam haver agentes da mudança. Porque muitas vezes as pessoas têm conhecimento, as pessoas produzem conhecimento, só não têm como expor, não têm como transmitir aquilo para quem é fazedor, os atores. Já pensaram nas cortinas ou barreiras que existem para que esse conhecimento seja acedido, não é? É que se nós pensássemos nisso, não haveríamos de correr para realizar as jornadas científicas. Antes de feito, é sempre pensado em barreiras e por aí fora, mas se nós o fizermos, quem sabe vamos fazer as segundas, as terceiras e por aí fora. E vamos melhorar. A cada vez que formos fazendo, vamos melhorar. Mas precisamos de começar e precisamos de dar esse espaço, não só aos estudantes, mas também aos profissionais de economia e de gestão, que se calhar podem ter contribuições relevantes. Diga-me uma coisa, o que é que impede, neste momento, que o conhecimento que é produzido nas nossas instituições de ensino superior, na nossa academia, de uma forma geral, seja aplicado em termos práticos? E que diferencial é que as jornadas científicas de economia vão permitir isso, efetivamente? Eu haveria de colocar de outra forma, João Carlos. O que é que nós, como a MECOM, podemos fazer para galvanizar o conhecimento que é produzido nas academias ou tirar este conhecimento para o mercado? Pronto, não era essa a questão, mas já sei. E a resposta a gente encontra nas jornadas científicas. Aceito que esteja preparado para responder dessa forma, mas pode desenvolver o seu raciocínio. Sim, a coisa que eu coloco é as jornadas científicas são exatamente esta plataforma ou este palco para que este conhecimento possa ser aplicado na prática. Nós temos, por exemplo, parcerias, estamos a fazer parcerias com diversas instituições financeiras, com universidades, exatamente que é para poder permitir que se possa aproveitar esse conhecimento. Por exemplo, uma coisa que eu gostava de trazer era que nos nossos eixos temáticos nós temos revitalização econômica, crescimento inclusivo e resiliência, temos transformação estrutural, diversificação e inovação, temos empreendedorismo, criação de emprego e melhoria de competitividade das pequenas e médias empresas. Muito rapidamente, começando pelo primeiro eixo temático, qual é o conteúdo específico esperado? No primeiro eixo temático, uma das coisas que a gente gostava de perceber é, dentro das questões cíclicas que acontecem no país, como é que nós podemos nos preparar para lidar com elas continuamente? Porque não são situações que acontecem uma. Por exemplo, nós tivemos a situação dos ciclones, que tivemos cerca de 5, foi Idai, Eloise e por aí fora. Então, como é que nós podemos nos preparar, como Associação Moçambicana dos Economistas, como é que nós podemos nos preparar para poder lidar com essas situações que vão acontecendo recorrentemente? Ou ajudar o país a enfrentar essas situações, como podemos nos tornar como podemos nos tornar cada vez mais resilientes para lidar com essas situações? E relativamente ao segundo eixo temático?
Em relação ao segundo eixo temático, nós associamos a transformação estrutural e a inovação como fatores catalisadores da economia. Qual é o entendimento que há sobre transformação estrutural? Transformação estrutural. Há uma série de políticas públicas que nós temos a certeza que, se formos a fundo, se debatermos, se conversarmos publicamente, podem ser melhoradas, que é para melhorar não só o ambiente econômico, mas também o ambiente de negócios. Não é só o nosso papel, como Associação Moçambicana de Economistas, mas nós entendemos que, se trouxermos o debate ao alto, pode se fazer sentir para que os outros também comecem a falar. Um tema com muitos tabus e dogmas. Alguns. Vamos ver então se no âmbito das jornadas científicas sejam superados esses dogmas e esses tabus. E ao terceiro e último eixo temático. Em relação ao terceiro e último eixo temático, que é sobre o empreendedorismo e a competitividade... É um tema claramente muito atual hoje, não é? Fala-se muito. Principalmente porque nós precisamos de cada vez mais incentivos que há para empreendedorismo no país. Nós precisamos de promover cada vez mais políticas que contribuam ativamente, positivamente para a criação de pequenas e médias empresas. Nós sabemos que muitas vezes as empresas têm problemas para começar. Como é que nós podemos debater ou como é que podemos conseguir cada vez mais financiamentos para início de empresas? Sim. E como podemos tentar regularizar ou regular a competitividade entre as empresas? Como é que nós podemos tornar o nosso mercado financeiro cada vez mais atrativo? Não só para as empresas nacionais, mas também para atrair alguns investimentos a nível e até para nacional. iniciar processos de empreendedorismo, não é? Que então, também em algum momento precisam de algum tipo de financiamento, não é? Muitas vezes o debate, quando se inicia, vai-se trazer muitas questões de fundo que só não são levantadas porque ninguém fala. Saleh Moussa, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Ficamos com a expectativa da realização das jornadas científicas de economia, que tudo corra bem até a realização desse evento inédito e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, João Carlos. Boa noite. Boa noite. Ficamos então por aqui relativamente a este primeiro bloco do Semanário Econômico na sua edição de hoje. Convido-lhe agora a fazer um curto intervalo e eu volto já já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então aos temas preparados para este segmento informativo. Conforme fizemos referência logo no início do programa, vamos abordar fundamentalmente dois nichos de mercado. São mercados tradicionalmente vocacionados para o setor público, mas que têm experimentado uma participação cada vez maior do setor privado em cumprimento do alcance que o setor público consegue ter nesses setores. Refiro-me concretamente ao setor de abastecimento de água e também aos serviços de eletricidade que neste momento estão com uma certa dinâmica de envolvimento do setor privado. Começamos então pelos sistemas solares domiciliares. É um tema que temos estado a seguir com alguma proximidade. De referir que, em termos de dados de enquadramento, apenas cerca de 34% da população moçambicana tem acesso à eletricidade. 90% da população rural vive praticamente na escuridão.
embora a rede elétrica nacional atinja a totalidade dos 154 distritos de Moçambique, o acesso é largamente restrito a polos urbanos nesses mesmos distritos, isto em virtude da baixa densidade populacional e também da vastidão do território nacional. É nesse contexto que temos assistido, portanto, no âmbito da consolidação do setor das energias renováveis, a emergência da indústria solar pré-paga, ou seja, provedores de sistemas de energia solar domiciliar. Na verdade, são sistemas que funcionam em termos iguais aos do Credelec ou de qualquer outro sistema de pré-pago para acesso à energia. Portanto, Moçambique tem projetado conectar até 2025 acima de 4 milhões de residências que se encontram atualmente fora da rede elétrica nacional, usando o sistema solar domiciliar. Esta realidade abre oportunidades para a consolidação da indústria dos sistemas solares domiciliares e as experiências existentes até o momento do fornecimento de energia na base dos sistemas solares domiciliares, também designado de indústria de energia solar pré-paga, que tem se demonstrado ser um complemento importante no desiderato do acesso universal à energia até 2030 e que tem melhorado os padrões de vida das populações que não são alcançadas pela rede elétrica nacional, assim como na dinamização de pequenos negócios que ocorrem nessas vilas e localidades que estão neste momento a se beneficiar deste modelo alternativo de acesso à energia elétrica. Com o consumo de eletricidade per capita, que se estabilizou em cerca de 200 kW por ano até 2020, o país apresentava uma taxa de eletrificação ligada à rede de apenas 34%. É neste contexto que os sistemas fora da rede surgem como uma alternativa tecnicamente viável e financeiramente sustentável no fornecimento dos serviços de energia às populações, emergindo como uma solução sustentável para a distribuição de energia em áreas onde a ligação via rede nacional não é viável a curto e médio prazo. Emergem os sistemas fora da rede, ou simplesmente mini-redes, assumindo um papel cada vez mais importante na expansão do acesso à energia elétrica a nível nacional, a par dos sistemas solares domiciliares. No caso específico dos sistemas solares caseiros, o país registrou progressos assinaláveis, tendo em conta que num passado relativamente recente, o mercado dos sistemas solares caseiros em Moçambique era descrito como emergente, com a distribuição do sistema pelo Fundo de Energia FUNAI e venda de alguns equipamentos do mercado informal de qualidade variável e sem garantias ou instalação assegurada. Uma realidade cada vez menos presente nos últimos tempos. Com 5 operadores privados, designadamente a SolarWorks, Engie Energy Access, Ignite Power, Epsilon Energia Solar e Digital Tech, os sistemas solares caseiros têm apoiado a expansão de acesso de energia às áreas periurbanas e rurais em todo o país. Sobre a matéria, a Associação Lusófona de Energias Renováveis, ALER, refere que desde 2017 que os operadores privados comercializam sistemas solares caseiros num esquema Pay as you go, tendo vendido mais de 70 mil sistemas. No entanto, ainda abaixo do potencial de mercado estimado em 824 mil habitações com capacidade para os adquirir. Conjuntamente, os produtores independentes de energia, os sistemas solares caseiros, representam atualmente 17% da capacidade instalada e mais 35% da produção, esperando-se que a sua contribuição continue a aumentar substancialmente na próxima década. A SolarWorks, pioneira e atual líder do sistema Pay as you go em Moçambique, é um exemplo de caso de sucesso no fornecimento de soluções de sistemas residenciais solares descentralizados e soluções de energias básicas de maneira acessível. Fundada em 2008, a empresa iniciou as suas operações no mercado nacional em 2017, mantendo uma trajetória de franco crescimento, a julgar pelos mais de 70 mil sistemas em operação que a empresa detém neste momento, e entre 2.000 e 2.500 sistemas instalados por mês.
Famílias e agentes econômicos que aderiram aos serviços prestados por este provedor de serviços de fornecimento de energia solar pré-paga mostram-se satisfeitos com a qualidade dos serviços. Antes de ter o sistema solar, usávamos vela, mas agora com esse sistema é muito maravilhoso. Eu gosto muito, sim, do sistema solar. Bem, a luz solar é mais boa. A energia solar nos ajuda bastante porque temos muitos trabalhos. Principalmente as crianças que têm trabalhos da escola precisam da luz ao longo da noite. Por isso, nos ajuda bastante. Bem, nós aqui às vezes cozinhamos dentro de casa e conseguimos carregar os nossos telefones. Não carregar o telefone. Ajudar, porque à noite tem iluminação aqui, fica tudo limpo aqui, branco, tudo. Então tem um movimento sempre à tarde. Ajuda muito porque aqui na zona temos problema de energia, já de noite o sistema dura mais, muito tempo, dura quase até outro dia. É um sistema que me ajuda muito no negócio de noite mesmo. Pela falta de energia elétrica da rede nacional, mas também por razões de custo-benefício. Realmente a SolarWorld está a ajudar em termos de custos, né? Consigo poupar mesmo o meu bolso. Sim. Olhamos agora para a participação do setor privado nacional nos serviços de abastecimento de água. Os dados de enquadramento referem que Moçambique comprometeu-se a alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6 das Nações Unidas, que preconiza acesso universal, equitativo e economicamente acessível de água para todos até 2030. No entanto, até a data, o setor público consegue alcançar apenas menos de 50% da população e a cerca de 32% das famílias rurais que têm acesso à água potável. Desde o início da década de 2000, a dinâmica da indústria dos fornecedores privados de água tem estado a expandir-se com relativa rapidez, principalmente nas áreas periurbanas, estimando que existam 2.000 fornecedores privados de água que abastecem cerca de 2 milhões de clientes. Mas estes fornecedores carecem de sustentabilidade devido fundamentalmente ao atendimento aos padrões de qualidade, segurança e ambiente necessários e clamam por isso um melhor enquadramento institucional para que as suas atividades se desenvolvam dentro de uma lógica economicamente viável e sustentável, mas também em virtude do contributo social que tem estado a prestar no contexto, precisamente recordando, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Há uma outra perspectiva também que tem que ver com a criação de condições para que o setor privado de abastecimento de água seja atrativo, seja capaz de atrair para si cada vez maior investimento, daí que o enquadramento institucional também recebe esta lógica de atração de investimento para limitar os custos de transação e expandir os mercados. A Agenda 2030 da ONU comporta um conjunto de 17 objetivos que devem ser respeitados e executados pelo menos até 2030, em prol do desenvolvimento sustentável. Dentre esses 17 objetivos, o sexto, precisamente, trata das questões do acesso à água e saneamento, partindo do pressuposto que cerca de 40% da população mundial não tem água suficiente para suprir as suas necessidades, o que 80% das águas residuais geradas pela sociedade regressam ao ecossistema sem serem tratadas. Em Moçambique, apenas metade da população tem acesso a um abastecimento de água potável e apenas 29% usa infraestruturas de saneamento básico. As taxas são ainda mais altas nas áreas rurais, por isso que os desafios para alcançar o acesso universal à água potável e saneamento são significativos.
Dentre os esforços internos para dar cobro à situação, está previsto a participação do setor privado, fato que levou o governo a aprovar, em 2015, o regulamento do licenciamento de abastecimento de água potável por fornecedores privados. Dados fornecidos ao O Econômico pela Autoridade Reguladora da Água, AURA, indicam que o número de fornecedores privados de água, FPA, que prestam serviços alternativos de abastecimento de água, é de 1.830 em todo o país. Estes distribuem a água para cerca de 1.762.560 habitantes. O fornecimento de água por parte dos fornecedores privados tem impacto significativo na provisão do serviço, sobretudo nas zonas onde a rede pública ainda não responde à demanda, em particular nas novas zonas de assentamento populacional e zonas rurais. Uma série de medidas conducentes ao desenvolvimento dos serviços de abastecimento de água foram sendo tomadas pelo governo, entre elas aquelas que regulam a relação existente entre o setor público e os fornecedores privados de água. O Decreto número 72/98 de 28 de dezembro cria o quadro de gestão delegada, o qual define os termos de envolvimento do setor privado. O Decreto 60/98, de 23 de dezembro, que aprova a política tarifária com o objetivo de assegurar a componente da sustentabilidade dos sistemas através do balanceamento de fatores de custo e de preço. O Decreto número 51/2015, de 31 de dezembro, que aprova o regulamento e procedimentos de licenciamento dos fornecedores privados de água. Todavia, os fornecedores privados de água entendem que estes decretos estão a ser sistematicamente violados. Basta recordar que o decreto que existe, o decreto 51/2015, ele foi produzido com a nossa participação. Nós participamos na elaboração daquele decreto. Portanto, se nós aplicarmos, quando digo nós, digo a Foramo e o próprio governo, se nós aplicarmos, nós cumprirmos aquele decreto ali, as coisas podem melhorar. Portanto, podemos melhorar o ambiente e podemos fazer com que a nossa contribuição seja valiosa e de forma sustentável. Para evitar conflitos com o setor público, os fornecedores privados de água propõem a demarcação de áreas de atuação para melhor gestão e concepção dos projetos visando a expansão do seu negócio. Que era preciso que o governo definisse com clareza todas as áreas onde vai trabalhando, até que ano vai chegar lá, e essa parte, naquelas partes onde não é possível chegar agora, por quanto tempo o setor privado pode trabalhar. Sobre os aspectos de sustentabilidade do seu negócio, os fornecedores privados de água apontam a necessidade de se alargar o prazo de licença por, segundo estes, a natureza do negócio não gerar lucros em menos de 5 anos de atividade. Haver não licença, por exemplo, de 5 anos, aquele tipo de investimento, o retorno não é possível em 5 anos. Para isso ser possível, temos que alterar os preços. E dessa forma não pode ser sustentável, já mesmo para o próprio consumidor. Então, com os preços que nós temos estado a praticar, o retorno significa que é a longo prazo, não é? Agora, daí que quando tem uma licença, quando se lhe dá uma licença de 5 anos, o seu investimento pode não ter retorno. Ficamos por aqui relativamente a este bloco informativo preparado para a presente edição. Vamos fazer um curto intervalo já a seguir para voltarmos para o tema de fundo, que será sobre o setor industrial, mais concretamente para o setor metalomecânico, um setor que está a experimentar ventos favoráveis, por isso há que aproveitar esse ciclo, essa conjuntura para definitivamente restabelecer-se o setor industrial no geral e especificamente o setor metalomecânico. O empresário Amado Kamal é o nosso convidado, como já fizemos referência no início, ele está já preparado para interagir conosco sobre esse tema, falando da
sua experiência, mas até lá temos que observar um curto intervalo para si também. Não saia daí, volto já a seguir. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Vamos então na continuidade e agora mesmo ao fundo da questão. Referiu-se no início, Amado Kamal, que temos um novo contexto, há oportunidades para que o nosso setor industrial volte a brilhar, volte efetivamente a realizar o seu potencial e a sua vocação. A questão que lhe coloco é: há condições necessárias e possíveis para que de fato ocorra esta reinseminação industrial no nosso país? Quais são as condições necessárias e possíveis também para que haja essa reinseminação industrial no nosso país? É preciso que se criem as condições que são o mote desta conversa. E quais são essas condições? Primeiro, é preciso que o Estado, eu diferencio o Estado, hierarquicamente é superior ao governo. O Estado, porque os governos passam, o Estado continua. E quem é o Estado? Somos nós todos. Nós, cidadãos, somos o Estado. As instituições que nos representam na gestão do património nacional têm que estar em sintonia com o governo, os industriais e o consumidor, sem o qual não pode haver indústria. E porquê? Porque há muitos fatores concorrenciais. Vou pôr esta palavra entre parênteses, desleais, desde a vizinha África do Sul, à China, à Índia, aos Estados Unidos, à União Europeia, etc., etc., que subsidiam as suas indústrias para penetrar nos mercados apetecíveis. Criando a tal concorrência desleal. Que se referiu. E é muito comum ouvirmos falar no Exim Bank. Exim Bank dos Estados Unidos, Exim Bank da China. Agora há dias ouvimos falar que assinamos um acordo com o Exim Bank da Coreia do Sul. Os Exim Banks são instituições para subsidiar os exportadores dos seus países. Estão orientados para a política de exportação dos países exportadores. Absolutamente. Yeah. E qual é a defesa que nós temos? Nós temos a defesa fiscal e aduaneira. Nós aqui, porque muitos dos nossos gestores públicos de instituições fiscais e aduaneiras usam a pauta aduaneira como uma receita para o Tesouro Público. E não deveria ser assim? Não, porque estão a matar o futuro da economia deste país. Estão a resolver um problema do Orçamento Geral do Estado e aparecem a dizer concluímos as metas, atingimos as metas de 100%, passamos as metas, mas estão a matar a indústria. De que forma? Quando põem barreiras. A segunda coisa, se queremos criar indústrias nacionais, que significa formação de recursos humanos, produção acrescentando valor às matérias-primas nacionais ou importadas, substituição das importações e
um futuro para esta economia, porque não pode haver um futuro sem indústria. Estamos a ver agora no oil and gas. Não pode haver futuro se os moçambicanos não participarem na construção da estrutura de investimentos do oil and gas. Quando o gás começar a sair, não há nada para nós. Eu participei na construção das minas de carvão em Tete e sei o que estou a dizer. Quando acabar a construção, é muito tecnológico, fica quase nada para nós. Portanto, os nossos recursos vão continuar a sair. Eu lembro-me da Mosal, tivemos muitas discussões por causa dos efeitos negativos de poluição ambientais que os resíduos do alumínio poderiam deixar, mas a promessa é, vamos criar indústrias subsidiárias do alumínio. Quantas? 0. Não há nada. Não há, as panelas continuam a ser importadas, a caixilharia de alumínio continua a ser importada, as chapas de alumínio continuam a ser importadas, etc. O gás vai ser igual. No carvão disseram que íamos produzir subprodutos do carvão. Quantas fizeram? Nenhuma. 0. Podíamos fazer uma parte da mineração, transformação das areias pesadas. Quantas fizemos? 0. Isto para concluir que, relativamente às condições... Se não houver uma integração do Estado, que engloba governo, instituições públicas e indústria e consumidores, não vai haver indústria. Porque as interferências para tentar penetrar no nosso mercado são tão altas que nós não vamos conseguir. Mas essas condições, essas políticas que são necessárias, são de natureza protecionista, nacionalismo econômico, patriotismo econômico? O que é que, no seu ponto de vista, se mostra mais adequado, tendo em conta o estágio do nosso setor industrial, os desafios e os esforços que existem? A nossa indústria é muito frágil. Muitas pessoas... Frágil e tecnologicamente atrasada, mesmo para a altura, do ponto de vista absolutamente. Dos processos industriais. Se o governo não leva isto com cuidado, como é que se trata uma coisa frágil? Com cuidado, com atenção, com uma boa embalagem. É preciso prestar atenção permanente, não tirar os olhos do bebê que ele pode cair, mas que ele é fundamental para o desenvolvimento. Esse cuidado é protecionismo para a nossa indústria? Chamem-lhe protecionismo, chamem-lhe moçambicanismo, chamem-lhe indigenato, chamem-lhe o que quiserem, nós temos que defender os interesses nacionais. E defende-se isso subsidiando a nossa indústria, protegendo a nossa indústria da competição externa, como fez referência aos Exim Banks, que infligem uma concorrência desleal à nossa produção, porque aqueles produtos chegam aqui competitivos porque são subsidiados na origem, por aquilo que eu quis perceber. Amado Kamal? É preciso prestar atenção. Todos os países encontram uma solução. Portugal, todos os países, a União Europeia, financiam, ou basta olhar para o seu pacote legislativo económico, onde estão as estratégias em que eles financiam. Eles pagam para ter indústrias. Mas, tendo em conta as limitações orçamentais conhecidas e reconhecidas do nosso país, que alternativas é que o nosso país teria para, digamos assim, subsidiar, vejo que não quero usar o protecionismo, mas para subsidiar a produção nacional e torná-la mais competitiva? Não, eu não quero usar o protecionismo para não ferir a tua sensibilidade como economista, gestor, jornalista de economia, mas ninguém não protege a sua economia. Proteger a economia é igual a proteger militarmente a integridade é uma questão territorial. De soberania. É uma questão de soberania. Se tu não proteges, é como deixar a porta da tua casa aberta, sujeita aos meliantes. Este é exatamente a caricatura. Portanto,
todos os governos devem proteger a sua economia e os seus agentes económicos. E o que é que pensa da ideia de que essa proteção também cria atrasos, cria desfazamentos relativamente às questões à volta da modernização tecnológica, importação das tecnologias e produção em termos competitivos e de qualidade? Tens razão. O protecionismo não significa pôr dinheiro no bolso do agente económico, carregá-lo ao colo, mesmo que ele não produz, etc. Isso são políticas populistas. Cada caso é um caso. Nós devemos cirurgicamente estudar. Devemos definir que queremos proteger, é uma questão de soberania, proteger a economia nacional, e um dos instrumentos é a produção agrícola, a agroindústria e a indústria. Isto deve ser definido. Isto está na Constituição, no seu artigo 2. Qual é a direção política constitucional da economia de Moçambique? Portanto, não percebo porque é que demorou 40 anos para chegarmos lá. Mas espera aí. Agora deixa-me lá dizer-te Sim, prossiga. Deixa-me dizer-te o seguinte. É preciso que o governo simplesmente, primeiro, faça o que está a fazer. Um discurso político sobre a reindustrialização. 2. O governo, através das suas ferramentas, empresas públicas e o Orçamento Geral do Estado, é o maior dinamizador da economia. O governo tem que deixar claro, por exemplo, estou a dar um exemplo, que 75% do seu consumo é através da produção interna. Produção nacional. Tem que deixar claro. Tem que dizer a LAM, a MCL, a Petromoca, ao CFM, a todas as empresas públicas, e eles próprios, o governo, têm que dar o exemplo que tem que comprar 75% do seu plano orçamental na indústria nacional. Tu vais me perguntar, mas temos qualidade? Às vezes não é só uma questão de qualidade, é uma questão de continuidade no fornecimento, quer dizer, produção em escala. O que eu pergunto é o seguinte. Volume. Então, devemos procurar aqui um ponto, um denominador comum. Os nossos gestores públicos têm qualidade, alguns têm, outros não. Mesmo a concluir, o governo já retorquiu estas preocupações, pelo que entendo, através do PRONAI, Programa Nacional de Industrialização. Pelo conhecimento que tem desta resposta do governo, desta iniciativa do governo, estão lá reunidas as condições normais de pressão e temperatura para que a industrialização ou a reindustrialização ocorra e ocorra de uma forma consistente? Damos as boas-vindas ao PRONAI, desejamos sucesso e que estejam focados para aquilo que foram criados. Esperamos que o governo, que mandou criar o PRONAI, faça a supervisão dos objetivos. Tem que haver metas. Quando se cria uma instituição, a sua meta é esta. Sr. Ministro, este mandato, a sua meta é aquela. Tem que se definir depois, no fim, perguntar, estamos a meio do mandato, quantos % já cumpriste? Chama-se isto econometria. É preciso medir constantemente. O que eu posso dizer é, eu não sou contra nenhuma instituição. Eu ia dar um exemplo do acidente de Manhissa. Criou-se uma comissão, depois fez-se uma grande cerimónia para a entrega, mas os resultados não sabemos. Ok, de qualquer das maneiras, o que eu posso dizer é que o governo tem que pôr os seus instrumentos, Orçamento Geral do Estado, instituições públicas, a consumir, tem que dar o exemplo, porque isso vai criar uma dinâmica na economia nacional. Não pode haver qualidade sem quantidade. Não existe. E os industriais estão prontos? Olha, nós temos a El Duarte dos Santos e continua a ser a empresa de referência em fabricação de mobiliários escolar, hospitalar e de escritórios.
Nós temos a Metrobus. Nunca recebemos 1 cêntimo de metical do Estado. Vou repetir, Metrobus, transportes públicos, baixo nível de carbono, qualidade aparentemente superior, nunca recebeu 1 cêntimo. O diesel subiu agora 10% e nós estamos aqui a estudar como é que vamos ferir menos possível o nosso passageiro. O que eu quero dizer é, subsídio não é solução. Eu nunca pedi subsídio. E é como tal, já começou a funcionar, não pedimos nada, nem isenção, João Carlos. Não pedi isenção de nada. O que pedem são melhores condições de trabalho. Condições para trabalhar. Amado Kamal, não é a primeira a pessoa com quem converso e que faz esta referência de fato de que o melhor incentivo para a recuperação da economia, o maior subsídio para a produção é a criação das melhores condições de mercado para facilitar, digamos assim, as atividades dos agentes econômicos. Ficamos na expectativa de que o PRONAI possa ser essa janela de oportunidades para o setor industrial. Nós vamos continuar. Fica aqui a promessa, contra tudo e contra todos, nós vamos continuar. Nós não viemos para desistir. Portanto, como tal, a Eduardo dos Santos, a Metrobus, nós vamos continuar. Muito bem, e nós também não vamos desistir, vamos continuar a acompanhar o desenvolvimento do nosso setor produtivo, das nossas atividades econômicas. Hoje estivemos a compulsar a tendência e os desafios do setor industrial sobre ótica de quem realmente está com a mão na massa, passa a expressão, que está no terreno a tentar realizar as suas atividades, mesmo nas condições em que são conhecidas, designadamente das adversidades e ausência de algum tipo de incentivo para que essas atividades possam crescer de uma forma sustentável. Amado Kamal, obrigado mais uma vez, boa noite para si e até uma próxima oportunidade. Continuamos já a seguir, espero que a Metrobus mantenha os preços dos bilhetes, não obstante a subida do diesel. Não há milagre, João Carlos. Não há milagre. É mesmo assim, em economia não há milagres, são fatos, são dados que precisam de ser colocados em equação e extraídas as devidas conclusões. Outro dos paradigmas que temos que mudar é esta obsessão pelo controle. Numa economia de mercado, se tu não tomas decisões, portanto, arriscadas, não é? Se não tens um comportamento diferente desse controlador, nunca vais expandir, nunca vais andar para frente. Portanto, vais crescer sim, mas vais crescer a um ritmo tão lento de que o resto do mundo está a crescer a uma velocidade e a um ritmo muito mais elevado. Nós temos que mudar o paradigma e, fundamentalmente, e isto é uma questão também orientadora, é uma questão também de definição de pelouros, é uma questão de estratégia que vamos ter que ver no futuro, temos que melhorar nesse campo. Porque é preciso um departamento ou um setor que pense nesta orientação de todos os vetores, mas também alguém que seja um alavancador, vamos dizer assim, dos negócios com o próprio Estado e a forma como o próprio Estado se deve posicionar. E nós podemos criar o nosso modelo de envolvimento empresarial do Estado, em que as empresas podem ser dinamizadoras de oportunidades, não é? As EDMs, as LMs, essas todas podem fazer parcerias de outra forma, onde têm participações importantes, ativas da mesma forma, mas não inibidoras do desenvolvimento desses setores, ok? E, portanto, podes criar um modelo teu, mas é preciso pensá-lo. Portanto, esse é um problema grave que a economia tem e que deve ser, quanto antes, resolvido. Estas empresas e estes parceiros internacionais, o melhor exemplo que posso dar, por exemplo, é a Emirates. Se a Emirates vier fazer uma parceria com a LM, não é? Tu vais ter um produto de excelência,
vais ter um serviço de qualidade, vais ter a tal bandeira que é o que nós queremos ter com a LM, não é? Se calhar vais ter alta formação dos quadros, porque estás a trazer conhecimento e isso é fundamental para o desenvolvimento, não é? E, portanto, vais ter algo com que te orgulhas, vais ter um melhor serviço, vais fazer os objetivos que aquela empresa tem do ponto de vista de desenvolvimento do país, de interligação do nosso próprio país. É só um exemplo breve que estou a dar, mas são estas parcerias de excelência que nós podemos, e é o tal modelo que nós podemos partir para esse modelo. E temos que ter alguém, temos que ter, portanto, um setor que pensa só nisso. We open for business, ok? A ambiguidade sobre a participação do setor privado no abastecimento de água ameaça a continuidade dos operadores na prestação do serviço. Portanto, as políticas têm que estar bem claras, que é para as pessoas investirem com clareza também, com objetividade. Sistemas solares domiciliares, uma alternativa de acesso à energia elétrica em franca expansão. Aqui na zona temos problema de energia, já de noite o sistema dura mais, muito tempo. É um sistema que me ajuda muito no negócio de noite. Percebo, entretanto, que as jornadas estão circunscritas a estudantes. O que é esta exclusão? Como a MECOM e como comissão organizadora, nós colocamos 2 segmentos. Qual é a motivação da AMECOM com a realização desta iniciativa? As questões econômicas durante muito tempo foram ou são debatidas de forma teórica. E com as jornadas científicas nós pretendemos trazer à luz trabalhos de estudantes que se podem aplicar. Quais são as condições necessárias e possíveis também para que haja essa reinseminação industrial no nosso país? As panelas continuam a ser importadas, a caixilharia de alumínio continua a ser importada, as chapas de alumínio continuam a ser importadas, etc. Se não houver uma integração do Estado, que engloba governo, instituições públicas e indústria e consumidores, não vai haver indústria. Boa noite, foi um prazer estar em sua companhia. Nós voltamos daqui a uma semana, sensivelmente. Até lá, boa continuação. Nós queremos apostar agora na transformação dos recursos naturais que temos. São precisos milhares e milhares de trabalhadores, mas nós ainda não conseguimos ter quantidade e qualidade para oferecer. A outra questão que temos que enverdar é olhar para os recursos, nesses recursos a que me refiro, e não exportá-los em bruto. Porque senão não é diferente daquilo que era no período colonial. Sugavam os recursos e pouco valor acrescentado ficava. O que nós temos que trabalhar é numa estratégia de transferir a tecnologia para o país. Se nós vamos exportar a madeira não pode ser em bruta, tem que ser trabalhada. Se um tronco vale $100, queria dizer, trabalhada ela vai valer $10.000 e gerou vários postos de trabalho. É assim que temos que olhar. Este é um exemplo. Nós, obviamente, temos esta visão, acredito que estamos todos solidários com isso. O problema está a falhar na implementação.